Olá! Hoje nós vamos falar na disciplina de Introdução ao Audiovisual sobre ficção, não ficção e narrativas híbridas, né? Então nós temos aí, quando a gente fala de ficção, a gente se lembra de filmes, né? E é isso mesmo. Ficção, não ficção, nós podemos relacionar com filmes. Enquanto na ficção se preocupa em trazer o público para sua realidade, a não ficção busca apresentar a realidade verdadeira. Se a ficção envolve pela história, a não ficção trabalha um discurso mais efetivo e claro ao seu autor, de seu realizador. Vamos desvendar isso, né? Então, por exemplo, nas matérias do Jornal Nacional, da TV Globo, elas apresentam o quê? Aspectos narrativos ou ficcional? Elas buscam aproximação com o público, a fim de desenvolver um efetivo catártico e forjar mais credibilidade? Então, vamos avaliar isso, né? Será que elas realmente fazem esse aspecto narrativo ficcional, né? De forma excelente, né? Vamos refletir sobre isso um pouquinho, né? A narrativa de ficção, nós temos filmes, séries, seriados, folhetins, soap óperas, humorísticos e falsos documentários, né? Então, vamos lá. De modo ficcional, quando a gente dá a ideia de modo ficcional, de narrar histórias, nós temos que referir automaticamente a enredo ou trama. E alguns elementos que estruturam esse enredo. Quais são eles? Atos, sequências, cenas e os bitos. São eles que movem os telespectadores e, no contexto de uma ficção, imitam e constroem a realidade de uma maneira plausível e crível para além da descrença. Então, nós temos aí que dar valor a esse enredo, a essa trama. É ele que vai fazer o telespectador ficar envolvido com esse filme, né? Essa série, esse seriado, né? Então, é importantíssimo que se dê valor, importantíssimo e se deve dar valor a esse enredo, a essa trama. Tá? Como diretor ou roteirista de um produto audiovisual de ficção, você organiza e articula os diversos elementos a fim de emocionar o telespectador. Você tem que encantar esse telespectador. Você precisa fazer ele refletir sobre a mensagem que você quer passar, né? Então, é interessante você envolver esse telespectador com a sua história, né? As informações passadas numa trama, em ordem específica e passadas aos telespectadores de maneira a propor mudanças e tocá-los emocionalmente, são referidos como arco de história. Então, o que é um arco de história? São as informações que você quer passar para o telespectador e tocá-lo. Você precisa fazer ele refletir. Então, qual é o arco da história? Qual é a mensagem que você quer passar com o seu filme, com a sua ficção? Tá? Então, por exemplo, se você for rever o seu filme favorito, você tem que definir valores para o início, para o fim da história, né? Você ainda pode identificar o momento mais importante, né, de mudança do protagonista. Você pode fazer uma reflexão sobre o filme durante o momento em que você estiver assistindo. Isso é importantíssimo até para fixar o conteúdo, tá? Então, você precisa se atentar a algumas informações. Quando são reveladas informações relevantes para a história. Então, durante a história, tem algumas perguntinhas que são importantes para que você não se perca na história e para que você fique mais envolvido. Então, vamos lá. O que o personagem principal sabe ou não sobre os eventos que o filme narra? Quando você, espectador, recebe a informação fundamental da história? Quando que você começa a entender a história? Quando que você vai revelar esta informação? Qual é o melhor formato para contar essa história? Então, você vai
fazendo com que a pessoa que assiste, o telespectador, né, ele vai tentando descobrir essas informações ao longo da sua história. Você já notou que as séries retardam os arcos da história? Eles retardam aí a forma de contar a história, os ganchos, né, que ligam episódios, com ganchos que ligam um episódio no seguinte, né? Então, nós precisamos ficar atentos a essa história. Então, eles vão retardar, lógico, né, essas informações para quem está assistindo. Uma outra coisa, os personagens atravessam mudanças, né? Então, quando a gente assiste um filme, a gente, às vezes, tem pessoas que são novas e aí, no final, acabam ficando mais velhas. Então, atravessam mudanças ao longo da narrativa, né? Desenvolve diversos formatos ficcionais, como os filmes, né? Os realizadores da história, as telenovelas, os seriados. Isso é importantíssimo. Filmes e telefilmes. Algum dos formatos mais antigos, a gente pode dizer que é o filme, né? Pode ser compreendido, o que é filme? Pode ser compreendido como um meio visual que dramatiza um enredo básico. Lida com fotografias, com imagens, com fragmentos, pedaços de filme. É uma história contada em imagens, diálogos, descrições, localizada no contexto da estrutura dramática. Com início, meio e fim, lógico, né? Os filmes geralmente apresentam 3 atos, ou seja, com uma apresentação, uma confrontação e uma resolução. Tá? Segundo Ancini, são caracterizados em função de sua duração. Então vamos lá. Longas-metragens. Os longas-metragens é quando a duração é superior a 70 minutos. Geralmente os filmes são de longa-metragem, né? Os que a gente costuma assistir em cinema. Médias-metragens, com duração de 15 a 70 minutos. E os curta-metragens com duração de até 15 minutos. Observando as características dos filmes e telefilmes, então nós temos lá a apresentação, a confrontação e a resolução. Bem, agora vamos passar para séries e seriados. Eu acredito que tem bastante gente que gosta de assistir séries e seriados, né? O que eles apresentam? Eles vão trazer histórias com capítulos, episódios organizados sobre o mesmo título, por não apresentar um final delimitado em um único produto audiovisual. Ou seja, ele não tem uma exibição única, ele vai sendo exibido em séries, né? Então, ele vai ser exibido por um período de tempo e normalmente de frequência semanal, tá? São usualmente apresentados em 2 formatos de exibição, cada. De 1 hora, com cerca de 45 minutos, mais comerciais, e de meia hora, que apresenta aproximadamente 22 minutos por episódios mais comerciais. O formato de meia hora é utilizado para séries ou seriados de comédia. Além dessas diferenças, há outra entre formatos, séries e seriados, tá? As séries trabalham com a ideia de continuidade narrativa, né? No entanto, de forma geral, ocorrem arcos que se desenvolvem ao longo de uma temporada. O foco principal das séries reside no desenvolvimento contínuo das personagens principais, né? Então, geralmente, para o telespectador ficar mais envolvido, então as coisas vão sempre mudando durante as séries, né? Os seriados trabalham a sequência de episódios de outra maneira. São episódios com narrativas únicas, chamada de casos da semana, que apresentam um arco de história próprio, além de arcos de histórias maiores, que guiam o seriado no curso da temporada. São narrativas de procedimento ou processuais.
O foco principal dos seriados reside na solução do mistério, né? Sempre tem alguma coisa naquele seriado que vai te prender, que vai fazer com que você esteja atraído para assisti-lo, né? Esse formato é facilmente percebido em seriados policiais, médicos, né? No entanto, o formato do seriado também é muito aplicado para séries de comédia, com meia hora de duração, tá? Passamos para uma outra modalidade, que é a de folhetins ou soap operas, né? Temos dois formatos bastante próximos, folhetins, que são as telenovelas, muito comuns aqui, né? E as soap operas, né? Que são mais comuns nos Estados Unidos e na Europa, tá? Apesar de aparentados com o formato de exibição semanal, os folhetins e soap opera têm exibição diária, né? É uma diferença bem marcante, né? Com vários capítulos, né? Demandam um esforço muito grande, né? As telenovelas, que são bem tradicionais, inclusive as telenovelas são uma das melhores do mundo, as nossas telenovelas brasileiras, né? Elas têm bastante audiência, apresentam uma previsão de final para alguns meses de exibição, umas são maiores, outras menores, né? Costumam perder alguns... em que os espectadores costumam perder alguns capítulos da semana, trabalham a narrativa com elementos de repetição, retomada e redundância, né? Geralmente para que as pessoas possam saber o que está acontecendo ali dentro, tá? Geralmente ela tem entre 160 e 220 capítulos, tá? Outros formatos também são percebidos na televisão e em canais de conteúdo audiovisuais pela internet. Então, por exemplo, os humorísticos, que apresentam sketches organizadas dentro de um programa específicos ou com episódios separados, todos com grande variação de tempo de exibição. O humorístico é algo que nós temos aqui no nosso país, né? E faz bastante sucesso. Na televisão brasileira também são comuns minisséries. Minisséries no Brasil, elas são bem marcantes, elas têm um caráter de organização em temporadas, né? Então, elas têm data, geralmente, para terminar. Ainda temos os falsos documentários, narrativas de ficção que utilizam estratégias documentais de representação. E aí nós temos as narrativas de ficção. Então, nós saímos das narrativas de não ficção para as narrativas de ficção para as narrativas de não ficção, que são os documentários, one-off, séries factual, reality shows, games, lifestyle, jornalismo, né? A não ficção, talvez os mais próximos do público sejam jornalísticos, né? Que realmente retrata aí a realidade, tá? Filmes e telefilmes. Filmes ficcionais, com os mesmos formatos dos filmes ficcionais, né? Filmes documentários, inclusive vocês assistiram há pouco tempo, né? Que a indústria americana, implicam influência de seus modos de representação e diálogo com o espectador para a definição formal dos produtos audiovisual. São mesmo formatos de longas, médias e curtas metragens, com o final delimitado, como nos filmes de ficção. Seus caminhos como filmes têm mais ligação com o conceito de gênero narrativo do que com o de formato audiovisual. Então, ele tem uma característica diferente dos filmes normais, tá? Então, ele vai mais narrar, né? One-offs. Narrativas de início, meio e fim claros e bem definidos. Os modos narrativos documentais são largamente aplicados. Né? Então, nós temos aí os on-offs, né? Os filmes, claro, são alguns deles, mas não nos programas de televisão especiais, mas são nos programas de televisão especiais e de exibição única que as estratégias narrativas documentais apresentam maior influência. A narrativa de não ficção
é mais marcante em formatos televisivos. Ora mostrando um show ao vivo, ora se apresentando como grandes reportagens, tá? Então, aí, as características, os exemplos que nós temos de one-offs seriam um show ao vivo ou grandes reportagens e outros também. Série factual, reality shows e lifestyle, né? Então, é aquele que nós não temos um roteiro, vamos dizer assim, pré-estabelecido, vai acontecendo, os programas vão acontecendo, né? São públicos reais, né? E geralmente são programas de muita audiência. Jornalismo. Existe uma diferença narrativa muito grande entre os meios impressos e os produtos jornalísticos audiovisuais, né? Com as câmeras, o jornalismo adquire uma dimensão além da função noticiosa. Então, é diferente o jornalismo audiovisual do jornalismo impresso, é totalmente diferente, é uma outra abordagem, porque são formas diferentes de se ver a notícia, né? Programas de auditório e game shows. Então, nós temos aí o programa de auditório, geralmente ele é mediado por um apresentador, né? No Brasil é bem comum, geralmente aos domingos, né? Sábados e domingos nós temos esse tipo de programas na grade dominical, inclusive esse final de semana passada e durante essa pandemia que nós estamos vivendo, os programas de auditórios têm sido apresentados sem o público, sem o auditório, né? Por conta do perigo do vírus, né? E aí nós vamos passar para as narrativas híbridas. Saímos da não ficção e vamos para as narrativas híbridas e novos formatos. Então nós temos o reenactment, ficção e jornalismo, revista eletrônica, games, webséries, ARGs e realidade aumentada. Então nós temos aí nós temos essa grande quantidade de formatos, tá? Ultimamente, né, a roteirista e pesquisadora Christina Schorlerer afirma que nas últimas décadas o formato de série seriada vem se fundindo, olha só, com diversos programas apresentando características de ambos. Então, eles estão apresentando programas, estão se complementando aí, né, as séries e os seriados. Esse hibridismo, né, que essa mistura, né, de várias formas aí de narrativas, né, já é uma coisa que está acontecendo no nosso país, né. Os primeiros movimentos foram em 1970 e 1980, então agora isso já está bem adiantado. Webséries. Webséries também é uma forma de narrativas híbridas. Trata-se de um seriado de sketches pensando especificamente para exibição em multitelas. Então, ela dá para ser vista em notebooks, em celulares, em tablets. E recentemente chegou a transmissão em canal de televisão pago, né? É um grande exemplo de websérie, nesse caso com formato procedural, claro, mas com a duração reduzida frente aos episódios de meia ou uma hora, né? Então, Porta dos Fundos, para quem conhece, é um exemplo grande de websérie, né? Para quem assiste. Games, ARGs, realidade aumentada, né? Em consonância com as webséries, as narrativas de videogames extrapolam questões de formato. Estão mais ligadas a cross-mediata, explorações cross-mediática e transmediática. Então, os produtos que são audiovisuais, né, associados a jogos, vão desde filmes, passando por one-offs dentro dos jogos, pequenas séries de vídeo nos jogos ou paralelos a eles, e chegam na própria história do jogo em si. Alguém aí gosta dessa modalidade? Eu espero que alguém aí já tenha praticado essa modalidade aí, narrativas de videogame, né? Eu acho que, né, geralmente as pessoas gostam bastante para se distrair, né?
Esses arcs, né? Derivado dessa lógica narrativa transmediática que vem acompanhando muitos dos grandes atuais, os alternate reality games, os ARCs, e o conceito de realidade aumentada trabalham a ideia narrativa transmediática em uma lógica que mistura realidade com ficção. Então, nós temos aí esse ARCs e essa narrativa transmediática, né? Realidade aumentada, perdão. Então, mistura a realidade com ficção em ambientes virtuais e físicos, encorajando a interação entre participantes e personagens, além de incentivar o público a explorar a narrativa. Então, essa mistura, e por isso essa hibridez, né? Essa mistura aí entre ambiente virtual e físico que dá essa definição aí de realidade aumentada, de reality games, né? Um jogo real, digamos assim, né? Além de incentivar o público a explorar a narrativa. Então, essa participação é que é o diferencial desses jogos, tá? Reenactment, ficção em jornalismo e revista eletrônica, né? Vale notar os programas jornalísticos que se utilizam as estratégias ficcionais de melodrama a fim de construir uma aproximação com os espectadores. As revistas eletrônicas brasileiras, como Fantástico, hoje em dia, são os mais claros exemplos dessa estratégia de hibridismo. E não é só esse. Nós temos aqui no nosso estado o jornalismo, geralmente do meio-dia, nos mais diversos canais, ele tem esse jornalismo aí, ficção e jornalismo, né? Ele trabalha bastante essas questões aí que são trabalhadas no Fantástico, que são trabalhadas no programa hoje em dia, essa aproximação dos espectadores. Isso é uma tendência que vem tomando proporções muito grandes e que são muito importantes para as pautas, para o desenvolvimento desses jornais, né? Essa participação dos espectadores. Bom, ficamos por aqui. Espero que vocês estudem bastante essa unidade 2 aí. E gostaria que até sexta-feira vocês me enviassem esses trabalhos que eu pedi da unidade 1 e 2 do portal, tá? Eu quero que vocês me enviem o print até sexta-feira, porque vai valer nota parcial, tá? Um bom estudos para vocês, tá? Até mais.